Oi, eu sou a Marina Liberato e eu estou aqui para apresentar para vocês uma outra possibilidade no tratamento do câncer. É uma terapia natural, eficaz, gratuita que me emocionou muito. Essa terapia se chama Método Kovacic. Qual o nome de vocês e qual a relação de vocês com o Método Kovacic? Bom, meu nome é Daniel Kovacic, eu sou bisneto do Sr. Esteban Kovacic. Meu nome é Jotacir Selim, sou ex-paciente do Sr. Esteban e sou casado com a neta dele, a Celeste Kovacic. E me conta um pouco sobre a origem do câncer que o Esteban Kovacic descobriu. Dentro do método Kovacic, nós temos apenas uma origem para o câncer e muito específica. É quando a água que está no subsolo, pode ser a água da tubulação também, é contaminada com fezes. Quando tem essa contaminação, a água muda a sua vibração. E quando um organismo vivo permanece longo tempo exposto à vibração que vem do subsolo, ele vai adoecer de câncer. E é muito legal como ele descobriu isso, porque ele não era pesquisador, não era estudioso nem nada. Ele, na verdade, descobriu isso observando fenômenos da natureza. Ele morava num bairro afastado, na cidade de São Paulo, e era hábito na época, tendo quintal, cultivar alguma planta e algum animal. Então ele cultivava pintinhos. A sua esposa, a Dona Maria, cuidava desses pintinhos. E ele percebeu em determinado momento que, sendo agrupados em lugares diferentes, alguns desses animais estavam adoecendo e morrendo. Ele teve a oportunidade de examinar alguns, percebeu que havia formação de tumor e também teve a oportunidade de tirar alguns quando começou a adoecer e colocar em outro local, e aqueles que foram retirados conseguiram sobreviver e os que permaneceram morreram. Daí veio a inspiração, a necessidade dele entender, porque ele queria entender tudo. Né? E como é feito esse método Kovacic? Como funciona? Câncer para nós é um agente, é uma coisinha que fica próximo à região do coração e do baço. Ele vai se manifestar normalmente a primeira vez no organismo, normalmente na parte mais frágil do organismo da pessoa. E baseado nisso, o Sr. Esteban desenvolveu um processo terapêutico. De 1980 até hoje, se utiliza essa forma, captação de energia natural no ambiente, proporcionada por alguns metais. No início, a pirâmide, e hoje a pirâmide, mas também nós temos um metal mais simples, num formato de uma letra U, e portanto nós o chamamos de U. Assim como tem oxigênio, gás carbônico, tantos outros elementos que a gente não enxerga, não vê, não consegue tocar, existe um que o Sr. Esteban Kovacic chamou de energia cósmica, que é uma energia muito saudável, né? E esses metais, eles captam essa energia. Essa energia entra no organismo e faz o quê? Tira a vitalidade da gente, permitindo que o corpo volte a funcionar normalmente e a partir daí o próprio organismo da pessoa começa o processo de regeneração e recuperação da saúde da pessoa. É uma maneira muito simples e ao mesmo tempo muito eficaz de tratamento. E eu também escutei falar sobre um isolante. O que é isso? O isolante é a parte mais importante de todo o processo terapêutico. Porque se você volta a se expor a essa vibração que vem do subsolo, o que acontece? A doença volta novamente. E é por isso que a taxa de metástase, de retorno da doença é muito alta. Porque normalmente as pessoas continuam usando o mesmo espaço físico e por isso que a doença volta. Para que esse resultado, para que esse benefício se perpetue, é necessário a pessoa não mais incidir naquilo que lhe trouxe a doença. Né? Qual o nome de vocês e qual a história de vocês com o câncer? Bom, meu nome é Ricardo. Meu é Mônica. A história começou há uns 4 anos atrás, né? Mais ou menos. Foi coisa de uma semana para outra, eu tive um aumento do testículo muito grande. Fui procurar o médico, né? E tive a notícia que era um tumor, aí eu comecei a entrar em desespero. E a gente já conhecia uma moça chamada Raquel, era a Raquel Cima, né? E ela nos indicou o método Kovacic. E eu já tinha a cirurgia marcada, e aí conversando com ela eu falei, olha, antes de eu começar esse método Kovacic, eu vou fazer a cirurgia que já estava marcada, porque eu não acreditava muito até, né, no método. Não que eu não acreditava, não conhecia. Aí fiz a cirurgia e não precisei fazer a químio. Aí estava super feliz. Até ela tava falando, nem preciso mais fazer o método Kovacic, porque eu já tirei mesmo, então tá tudo bem. Só que aí, com 20 dias, ela caiu doente. Ela foi fazer um exame médico de rotina no ginecologista e descobriu um tumor no útero.
E o médico foi até desenganado, desenganou ela para mim, né? Falando que ela não ia resistir, que o tumor estava muito grave, ele estava no útero, tinha uma parte do intestino, bexiga. Como eu já estava em contato com o Kovacic, e acabou não indo para mim, que eu falei, esquece eu já tô bem, vamos cuidar de você. Aí eu comecei a levar ela e ela estava até de cadeira de rodas. E ela fez a químio? Ela chegou a começar a fazer a químio, né? Porque desde o começo eles nunca proibiram a gente de procurar os médicos, falaram, não, vocês podem ir, até bom, porque os próprios resultados do exame vão mostrar se você está melhorando ou não. Sim. Serve como provas, né, que o método ajuda. E quando você começou a sentir diferença com o método Kovacic? Eu acho que no segundo mês, né? Segundo, terceiro mês que você estava bem debilitada ainda. E aí eu fazia sopinha para ela com os legumes, um monte de legume lá que dava na receita. Sim. E com 2 meses ela começou a ganhar peso, a cor dela já estava uma cor diferenciada, porque não tinha tanta química no organismo. E dali só melhora. E como tá o tumor hoje? Não tá. Não tem mais, graças a Deus. Que bom. A bênção nossa, nunca mais tivemos essa sombra na nossa vida. O que os pacientes esperam da terapia? Essa é a pergunta que a gente mais escuta. Por quê? Porque as pessoas, eu acredito na teoria, não acredito, isso, aquilo, mas todo mundo quer saber o quê? Resultado. E a gente tem 2 possíveis resultados, né? Daí o primeiro resultado que o paciente pode perceber, que a curto prazo é entre a primeira sessão e 1 mês e meio, é melhor na aceitação da alimentação, diminuição de dor, o aumento da disposição física e a melhora na qualidade do sono. A pessoa está tendo melhor nesses 4 pontos, a gente sabe o quê? Que a terapia está seguindo o rumo desejado, vai chegar no segundo ponto, né? O segundo objetivo, que é o quê? É uma mudança na manifestação da doença. Qual que é o seu nome e como foi a sua história com o câncer? O meu nome é Elis e eu falo que eu tenho uma história feliz com o câncer, né? Não que não seja séria, não que não seja difícil, porque quando a gente recebe o diagnóstico, acho que é uma coisa geral. Passa um filme na sua cabeça, você olha para a sua vida e você fala, eu tenho uma filha, então sou mãe, eu tenho uma história, estou trabalhando, tudo normal, e no exame de rotina você descobre que você tem um câncer. Eu recebi o diagnóstico de carcinoma ductal invasivo, e aí ele me deu o diagnóstico de 5 anos de sobrevida. Na minha cabeça eu pensava assim, da forma que esse câncer entrou, ele deve ter um jeito de sair. Eu acredito muito na força do pensamento, eu acredito muito que as doenças podem ser curadas através da nossa força, através da nossa alegria, através de buscar outras formas. E aí eu fui conhecer o Kovacic e conheci pessoas que falavam do câncer de uma forma diferente, falavam de cura do câncer. Você me contou uma história que depois de 2 anos você foi no médico fazer um exame de rotina e o médico te deu uma bronca. Me conta mais sobre essa história. Quando eu ia fazer os exames, porque eu queria saber como estava, porque eu já tinha decidido que eu não iria fazer a cirurgia, mas eu queria fazer um acompanhamento porque eu estava fazendo Kovacic. Então eu não falava que eu tinha nada, eu só chegava, marcava o exame de rotina. Calhou de eu pegar um médico que ele tinha lá o meu histórico. Então, quando ele colocou o meu nome, ele viu e ele falou, mas você já veio aqui com esse mesmo diagnóstico, com esse mesmo nódulo. E aí ele olhava e ele falava assim, mas ele tem aspecto de maligno, ele é maligno, mas ao mesmo tempo há 2 anos ele não cresce. Então eu lembro que ele falou assim, se fosse minha mãe, se fosse alguém da minha família, eu tirava você daqui agora e levava você para fazer a cirurgia, porque é muita irresponsabilidade, então assim, tomei uma bronca. Isso. E depois disso tudo, você viveu uma vida nova, engravidou? Eu falo que inclusive eu melhorei. Sim. Eu falo que o câncer ele me ensinou muita coisa. Diante de um diagnóstico desse, você realmente repensa a vida. E aí eu engravidei. A minha médica na hora também ficou num estado de o que eu faço, né? Me diz o que eu faço com você. Né? Sim. E aí eu falei, me trata como uma grávida. Eu falo que eu ainda coloquei uma missão, que eu falei, eu vou amamentar o meu bebê com a mama, que era para ser retirada, eu amamentei o bebê. Hoje ele tem 6 anos, né? Deu tudo certo. Se eu pudesse escolher, eu escolho a minha vida depois que eu tive essa experiência. Graças a Deus eu encontrei essas pessoas do método. Eu não passei por nenhum tratamento, além do método Kovacic. E como é que tá o tumor hoje? Como ele está bem na mama, então se você tocar, se eu fizer os exames, ele está lá, mas ele está do mesmo tamanho, até um pouquinho menor,
do que na época que eu tive diagnóstico. E não afeta em nada. Em nada, em nada. Ele é uma bolinha que se você mexer ele tá lá, só para lembrar que ele existe. Como é oferecido esse tratamento para os pacientes? O oferecimento ele é feito através de um grupo de voluntários, né? E de forma gratuita. Desde 2008 existe uma associação que tem como função levar adiante essa terapia. Qual que é o seu nome e qual que é a sua relação com o método Kovačić? Meu nome é Tatiana Rudelo e eu sou voluntária do método Kovačić E há quanto tempo você é voluntária lá? há 12 anos. Mas por que você escolheu ser voluntária? O que significa para você isso? Eu perdi meu pai com câncer em 1995 e comecei a estudar terapias, eu sou terapeuta, então sempre fiz trabalhos voluntários e tinha paralelo a isso meu trabalho de terapeuta. Até o dia que eu conheci o Kovačić e vi que existia um método super interessante para curar uma doença que era muito presente na minha família, né? Depois eu perdi mais alguns amigos e familiares com câncer também. Poder levar a cura de uma maneira gratuita mexeu muito forte comigo. Me conta algum momento marcante que aconteceu com você. Eu tive meu primeiro paciente, que a gente chama que é o paciente nessa fase terminal, né? Que o médico fala, olha, infelizmente não tem nada mais para fazer com a medicina convencional, e foi desenganado para casa para morrer, né? Eu lembro até da mulher dele me contar isso escondido dele. Ela me chamou no banheiro, chorou e contou isso. E aí, tudo bem, então vamos fazer o que a gente pode fazer aqui, né? Quem sou eu para falar que não tem mais o que ser feito? E alguns meses depois, esse senhor, era um senhor já, ele se curou, teve alta. Para mim, aquele foi um dos momentos assim, mais marcantes de histórias que eu já tinha ouvido, né? Mas eu nunca tinha acompanhado do início até o fim. Sim, então, e aí eu falei, então vou fazer isso pro resto da vida. Tem comprovação científica? Então, essa questão da comprovação científica é uma questão extremamente importante. Por quê? A comprovação científica é o quê? Você analisar um efeito que está acontecendo e fazer uma análise criteriosa dessa. A resposta direta eu diria que é não, a gente não tem isso. Mas a gente tem resultado, que é o mais importante de tudo. É uma questão do quê? A gente não tem estrutura para realizar uma pesquisa. Porque uma pesquisa, e hoje em dia com o Covid aí, se fala muito em pesquisa científica, estudo, e com a internet e a velocidade da informação, tudo muito rápido, então a gente está acompanhando meio que em tempo real essas pesquisas. O que acontece? Você precisa de estruturas grandes, você precisa de pesquisadores, exames, uma série de coisas que custam caro e que demoram para ter acesso. E a gente não consegue ter esse acesso a esse material. A gente já tentou diversas vezes, universidades, hospitais de referência, com políticos e tudo mais, mas infelizmente a gente nunca teve uma porta aberta para mostrar de uma forma sistemática esse resultado. Porque isso é até um pouco irônico, porque assim, comprovação científica a gente não tem, mas resultado a gente tem de monte. Qual o nome de vocês e me conte a sua história com o câncer. Bruna, meu filho, eu me chamo Silvana. Na verdade, a história do câncer, né, que ele teve quando tinha 3 anos de idade, foi quando ele teve diagnóstico. O diagnóstico era de um tumor no tronco cerebral, um glioma difuso de tronco cerebral, e que o médico não deu qualquer expectativa de vida. Foi assim muito duro, porque não só receber a notícia, né, de teu filho pequeno ter um tumor, mas saber que a medicina não podia curar, porque o tronco cerebral controla toda a parte vital do organismo, e pior que isso, um prognóstico, né, de poucos meses de vida. E qual foi a solução? Qual foi o tratamento que vocês decidiram usar para curar? Alguns dias depois do diagnóstico, ele já começou a fazer radioterapia, e o plano era que na sequência da rádio ele fizesse quimioterapia. Mas o médico deixou claro que a condição dele iria piorar. Então a perspectiva era de que em alguns meses ele ficasse em estado vegetativo. Ele deixou de andar, depois começou a ter dificuldade para falar, e 2, 3 meses depois já não conseguia comer. E aí eu parei para olhar melhor o método Kovačić, investigamos, pesquisamos na internet e a gente resolveu tentar. E quando você percebeu as melhoras? Alguns meses depois, não demorou, mas eu diria que 3, 4 meses depois, aquele quadro dele vegetativo já começou a mudar. E ele já estava prestes a fazer 4 anos, né? E começou a engatinhar como se fosse um bebê, como se tivesse saído do zero.
foi recuperando as funções motoras e quando completou 1 ano, que era o prazo que a medicina tinha dado, ele já estava andando. Qual foi a primeira vez que você percebeu que ele estava curado? Quando ele voltou a engatinhar, eu tive certeza, porque eu sentia o milagre, né, acontecendo aí, que foi uma bênção de Deus, e tinha ao meu lado pessoas também nos suportando e nos incentivando, né, que aquilo ia dar certo, que ia funcionar. Hoje ele tem 15 anos, então ano a ano fazendo as ressonâncias, até que no 7º ano o médico deu alta e declarou curado, sem entender por quê, sem ter uma justificativa médica, mas a gente sabe como foi curado, por quê, enfim. Mas por que vocês escolheram trabalhar com isso? Vocês foram pacientes? Eu começo a responder porque eu acho que você vai acabar entrando na minha resposta depois, né? Porque assim, eu tenho 2 questões aliás, tem milhares de razões para fazer isso, mas eu posso enumerar 2 que são principais. A segunda mais importante para mim é que meu pai fez a terapia. E ele fez isso nos anos 70. Se você pensar que eu nasci nos anos 80, isso quer dizer o quê? Que se ele não tivesse feito terapia, eu nem sequer teria nascido. Então assim, eu ter nascido, eu tenho que agradecer a essa terapia, a esse método. E quando você lida com essa doença, você vê o sofrimento que é para a pessoa, o sofrimento que é para a família, porque a família adoece junto com a pessoa. Todo mundo se envolve de uma forma muito profunda e infelizmente a grande maioria das vezes tem um desfecho ruim. E você saber que existe algo que é bom, que ajuda, são coisas fascinantes, famílias que iam se desfazer e que estão aí, famílias que não existiam e hoje existem, e assim, que razão maior do que essa, de poder ajudar as pessoas de uma forma dessa, assim, essa para mim é a parte mais importante e o que me motiva dia a dia, porque não é fácil, exige muita dedicação, muito esforço. É porque a gente conhece algo que o mundo ainda não conhece devidamente e que é muito importante. É como se alguém tivesse te entregado um pacote e falado, isso aqui é muito valioso e ele precisa chegar no dono. Muito obrigada. Eu criei esse projeto para espalhar essa mensagem porque muita gente ainda não sabe que uma terapia como essa existe. Acho importante trazer esse assunto para o conhecimento das pessoas e permitir um debate amplo sobre esse tema. Uma terapia que está beneficiando milhares de pessoas e que não pode seguir desconhecida. Se você também quer ter uma oportunidade de ajudar a humanidade, compartilhe este vídeo.